Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Boa tarde também para quem nos acompanha em casa, sobretudo e de modo especial os doentes e as suas famílias, e neste tempo de pandemia. Celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Our Lady Fatima Church, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja de imigrantes, criada com amor, com sacrifício, com a devoção, com o esforço e, sobretudo, com o testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E hoje celebramos por todos os nossos irmãos, por todos aqueles que queremos apresentar ao Senhor, também Francisco Ferreira e Maria dos Anjos Muniz. E vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que governais o céu e a terra, escutai misericordiosamente as súplicas do vosso povo e concedei a paz aos nossos dias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, Jesus obteve um ministério tanto mais elevado, quanto mais perfeita é a aliança de que ele é mediador, a qual foi estabelecida sobre melhores promessas. De facto, se a primeira aliança fosse irrepreensível, não haveria lugar para uma segunda. É em tom de censura que Deus lhes declara: dias virão, diz o Senhor, em que eu estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como eles não permaneceram na minha aliança, também eu me desinteressei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, hei de imprimir as minhas leis no seu espírito e gravá-las no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ninguém terá de instruir o seu próximo nem o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno. Serei indulgente para com as suas faltas e não mais recordarei os seus pecados. Assim, ao falar de nova aliança, Deus declara antiquada a primeira.
Ora, aquilo que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus subiu a um monte, chamou à sua presença aqueles que entendeu e eles aproximaram-se. Escolheu 12 para andarem com ele e para os enviar a pregar, com poder de expulsarem os demónios. Escolheu estes 12: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs os nomes de Boanerges, isto é, filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago de Alfeu, Tadeu, Simão o cananeu e Judas Iscariotes, que depois o traiu. Palavra da salvação. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, tirado de São Marcos, no capítulo 3, versículo 13 a 19, surge uma pergunta no final que não está no Evangelho. Quem será o 13º apóstolo? Quem é que aceita o convite para ser o 13º apóstolo? Jesus chamou, Jesus chama, Jesus continua a chamar. O Senhor formou, e isto é na nossa fé, formou por escolha de Deus e não dele próprio, pois ele só faz e fazia à vontade do Pai, aquilo que o Pai manda, a sua equipa de trabalho de evangelização. A escolha dos 12 é uma ordem do Pai, que o Filho recebeu, que Jesus recebeu. E isto parte da nossa fé. Estes são os homens que Jesus ensinou e preparou. Nós lembramos da transfiguração, do significado da transfiguração. Jesus sobe ao monte com 3 para lhes mostrar um pouco da sua glória, para lhes ir mostrando, para os ir preparando, que de que é. Portanto, estes são os homens que Jesus ensinou e preparou. Deu-lhes autoridade sobre os demónios, sobre as doenças que os próprios demónios provocam. Não é umas doenças quaisquer, é doenças que os demónios provocam, que as forças do mal provocam. Eles trouxeram, ou melhor, duplicaram o ensinamento do Senhor, o único e verdadeiro caminho para a vida eterna. E a mensagem dos apóstolos, que nós herdamos, e depois transmitida aos padres, e dos padres a toda a história da Igreja, é que Jesus veio nos preparar para a vida eterna.
Esta é aquilo que recebemos dos apóstolos. É a herança. Com eles também Deus agiu através do Espírito Santo. E eles se tornaram profetas da Boa Nova, da Nova Aliança. Os apóstolos foram ao longo dos tempos percebendo, tinham sido escolhidos para Deus para transmitir uma mensagem. E é essa mensagem de que nós somos herdeiros, que nós aderimos pelo batismo e pelos sacramentos, aderindo ao projeto de Jesus Cristo. Mas um deles foi mais cobrado, foi São Paulo. São Paulo não foi escolhido diretamente por Jesus. São Paulo que trouxe o ensinamento para os não-judeus. São Paulo era filho de judeus que nasceu na diáspora. A diáspora é a imigração, os filhos da imigração. Nós hoje olhamos para os nossos filhos, que tiveram outros choques com outras culturas, muitos deles perderam a fé, mas já no tempo de Jesus assim foi. Paulo também perseguiu os cristãos. Paulo, filho de judeus, aderiu à doutrina dos judeus e perseguiu os cristãos. Pela vida que levava, convicções erróneas, perseguiu os cristãos. O primeiro mártir, Santo Estevão, foi Paulo que deu a ordem como autoridade dos judeus. Paulo, que era chamado Saulo pelos fariseus, teve que assumir a sua missão de viajar pelo mundo, levar o reino de Deus, para compensar a sua perseguição pelos cristãos. E foi um grande apóstolo, apesar de não ter conhecido Jesus pessoalmente. Conheceu com a queda do cavalo, com a aparição de Jesus, que lhe disse: Saulo, Saulo, porque é que me persegues? E ele estava convencido que andava a fazer o bem, que ele ia para perseguir cristãos, para matar cristãos. Esta foi a forma dele ser reconhecido por todos e perdoado pelos que matou. Não foi fácil a comunidade cristã aceitar Saulo no seu seio, porque ele era um perseguidor. Foi difícil, mas ele conseguiu provar que estava tocado pela mão de Deus e pela mão de Jesus Cristo. Foi graças a Paulo que nós, os não-judeus, não só conhecemos a salvação, como fomos libertos dos compromissos dos judeus. Amamos a Cristo, a Ele devemos a nossa salvação. Foi Paulo, ao ser convertido, ao aderir ao projeto de Jesus Cristo, que convenceu os próprios apóstolos, porque Pedro no princípio não estava convencido, São Pedro não estava convencido, que a salvação era para todos. E ele compensou os erros que cometeu, com trabalho, com generosidade. A misericórdia do Pai veio para o mundo conforme havia profetizado Simeão, no templo em que Jesus foi apresentado. São estes ensinamentos que estão na Santa Igreja, dos apóstolos de Jesus, que nos trazem a verdade espiritual, e não outros que se apresentam ou que se apresentarão. Nós temos que ser fiéis à verdade do Evangelho transmitida pelos apóstolos. Nós temos muitos cristãos, evangélicos, que de um momento para o outro descobriram a verdade, mas é a verdade deles. Partem todos, atualmente não é bem assim, atualmente surgem as igrejas, vão buscar um bocadinho a Lutero, um bocadinho a Henrique VIII de Inglaterra, um bocadinho a Calvino, misturam tudo e está a minha verdade. E depois temos os políticos a dizer: temos que aceitar tudo. Não se procura a verdade. O nosso tempo hoje não fala de verdade, a começar dentro da família dos cristãos. Esta salganhada toda, eu é que tenho a verdade. Compro uma aparelhagem, alugo uma sala e começo-me a dizer coisas. Tens que ser fiel ao projeto de Jesus Cristo, transmitido aos apóstolos e aos padres da Igreja. Porquê é que eu hei de seguir Lutero? Porquê é que Lutero, aquele frade meio tonto de alemão, era um homem inteligente, mas porquê é que tem verdade? Onde é que estão 1500 anos de história
Então Lutero, de um momento para o outro, acordou e descobriu a verdade. Como é? E nós às vezes ficamos um bocadinho perturbados. É a fidelidade a Pedro, a fidelidade à Igreja. Nenhum dos apóstolos, e eram todos vivos. Pedro foi dos primeiros, foi Tiago primeiro, nos anos 40 a ser martirizado, mas Pedro foi logo a seguir. Ainda ficaram muitos apóstolos. Nenhum dos apóstolos assumiu o lugar de Pedro. Houve eleições dentro das comunidades cristãs para surgir o Papa. Nenhum dos apóstolos. São João viveu até aos 90 e tantos anos, passou-se o primeiro século e não assumiu o lugar de Pedro. Honrar a Deus é honrar o Espírito Santo e aos apóstolos e aos santos que estão sentados nos tronos ao lado do Rei, como nós acreditamos, procurando seguir em conformidade com os ensinamentos deixados nas suas mensagens sobre Cristo e se mantendo na sua Igreja. Não é qualquer verdadinha. Nós temos que ser fiéis à verdade do fundador, que é Jesus Cristo. Eu hoje ouvi um vídeo de um rapaz do Brasil que foi evangélico e que diz que agora tornou-se católico quando descobriu que Jesus Cristo tinha fundado a Igreja nos apóstolos, e esta linha é que segue. Depois houve rompimentos aqui e acolá. Não quer dizer que uma ou outra coisa não estejam certo naquilo que disse Lutero, naquilo que disse Calvino, ou naquilo que disse Henrique VIII. Não quer dizer que um ponto ou outro, mas a fidelidade. Como é que eu vou ser fiel a uma pessoa que do nada surge? Portanto, esse jovem diz: é só agora é que descobri, com 20 e tantos anos, que Jesus Cristo é que fundou a Igreja. E depois a Igreja quebrou pela ação daquelas determinadas pessoas. Nós ontem celebramos Santo Inês. Teria 12 anos quando foi martirizado. Foi dado em casamento, não aceitou, queria se manter virgem, queria ser fiel com o homem mais velho, e a Igreja sempre apoiou a liberdade, cada um ser feliz, procurar a felicidade. E no dia anterior, um oficial do exército, São Sebastião, do exército romano. E hoje temos um santo, já mais perto dos nossos tempos, italiano, da Diocese de Roma, São Vicente Pallotti, que é um homem que procurou a perfeição espiritual. Um sacerdote que não ficou pela rama, não ficou pelo verdadeirinhas, mas procurou a profundidade espiritual, a perfeição espiritual. E o católico, aquele cristão que quiser ser cristão de verdade, deve procurar a perfeição espiritual. E o que é perfeição espiritual? E São Vicente Pallotti diz coisas tão belas e tão simples como isto: ah, meu Deus, então vós sois o alimento da minha alma. Assim o Pai é o alimento da minha alma, o Filho é o alimento da minha alma, o Espírito Santo é o alimento da minha alma, e Deus todo é alimento da minha alma, e todo vós, meu Deus eterno, infinito e imenso, incompreensível, sois o alimento da alma, e sois sempre, de noite e de dia, todo instante, e quereis que abramos sempre nossa boca da nossa alma para alimentar-nos sempre mais. O caminho da perfeição espiritual é abrirmos o coração à verdade de Deus. Não é à verdade do mundo. Nós temos vivido uns tempos, e que estão agora no auge, muitos católicos foram batizados,
mas vivem apavorados com aquilo que o mundo... Ai, se o mundo diz que eu que não sou moderno. Ai de mim, eu tenho que ser moderno, eu tenho que ser moderno. E muitos nem percebem o que é que está por detrás da capa da modernidade. E na capa da modernidade está todo o tipo de disparate. A modernidade, seja em que tempo for, e na história da Igreja sempre todos procuramos ser modernos, é revestirmos-nos com a capa da verdade. A capa da verdade, procurar a verdade e a essência em Deus. E vivemos, muitos católicos, muitos cristãos vivem apavorados. Ai, se o mundo não me considera moderno. Sempre sem sabermos o que é que significa ser moderno. E no caldeirão da modernidade, mete-se tudo. Os maiores disparates contra a humanidade, contra a pessoa humana, contra os mandamentos de Deus, mete-se tudo no caldeirão, mas eu não posso parecer-me que não sou moderno. E este é um dos erros da Igreja do nosso tempo. Aquela pequena expressão que as pessoas dizem: eu sou cristão, mas eu sou crítico. Eu sou cristão, mas eu sou crítico à doutrina. Eu tenho meus códigos, eu tenho o meu caminho. Não há o teu caminho. Não há a tua crença. Ou és fiel a Cristo, como os apóstolos foram, ou não és nada. E esta é a verdade. Ou somos fiéis àquilo que Cristo anunciou, ou então não somos nada. E o que é Deus? Este padre, São Vicente Polotti, que é muito querido em Itália, meu Deus, diz-nos isto: meu Deus, misericórdia minha infinita, eterno, imenso, incomensurável, incompreensível, só e único e finito, infinitamente comunicável. Esta comunicabilidade divina constitui uma força explosiva na espiritualidade deste sacerdote. Buscar Deus na sua essência, buscar o caminho do cristão, é buscar Deus na sua essência, procurarmos o caminho da perfeição espiritual. E nós temos andado pela raminha, e temos medo, que aquilo que o mundo diz, nos meus primeiros anos, e termino já, nos meus primeiros anos que cheguei aqui a Kingston, uma irmã nossa, filha já de portugueses, que já nasceu aqui, disse-me que eu não vou às procissões porque eu não sei o que é que a comunidade canadiana pensa das procissões. A Igreja sabe há muito tempo o que é que os canadianos, influenciados por Henrique VIII, por a Igreja Evangélica, pensa. Não é preciso ser muito esperto, todos nós sabemos. É só abrir um livro de história e saber, e sabe-se. Agora, porquê é que nós fazemos as procissões? Porquê é que o católico faz as procissões? Porque nós sabemos que nós somos daqui. Nós somos peregrinos. E temos que saber com quem é que peregrinamos, com quem caminhamos. Ou caminhamos com a doutrina do Henrique VIII, de Lutero, ou dos políticos atuais. Ou caminhamos com o Senhor Santo Cristo dos Milagres e ponto final. Na nossa peregrinação para a eternidade, com quem é que tu caminhas? E as procissões são este peregrinar, tomar consciência que somos um povo de Deus que está a caminho da eternidade. Agora, alguém poderá ficar ofendido. Ficará ofendido porquê? Porque não entende? Ou porque tem razão? Está certo ou está errado? Eu só peço que me respeitem e que me permitam que eu seja livre de exteriorizar a minha fé. No fundo é aquilo
é aquilo que nós, como cristãos, pedimos. Mas os católicos, nem que seja dentro da igreja, temos que fazer procissões, temos que fazer cortejos, e já fizemos aqui 2 ou 3 com o corpo de Deus, não fomos para a rua, mas temos que nos sentir a caminhar, temos que nos sentir a caminhar em conjunto uns com os outros, temos que sentir e saber que somos peregrinos, que não viemos para ficar. Há tanta gente aí a prometer a modernidade, um mundo melhor, e quando a gente descobre o que está por trás, alguns até se apresentam como muito católicos. Há uma certa classe, sobretudo política, quando dizem que são católicos, é de fugir. Nós fujamos. Quando se dizem católicos, e normalmente dizem-se católicos à sua maneira. Eu sou católico à minha maneira. Tenho as minhas convicções, tenho as minhas ideias. E nós fujamos. Porque nós, nos tempos atuais, vemos coisas. Eu não tenho convivido muito com políticos. Não tenho ao longo da minha vida, só com. Mas há alguns que a gente vê nos meios de comunicação social e tem que dizer assim: deixa de estar aí e que eu esteja bem longe. Deixa de estar aí porque não é possível. Não é possível. Portanto, que o Senhor nos interrogue e que no chamamento dos seus apóstolos nós nos questionemos: será que nós somos capazes de ser o 13º apóstolo? Porque a Igreja, ao longo dos tempos, foi chamando, e alguns responderam com coragem, com verdade, com sinceridade, com totalidade, que são os santos, e nós olhamos para eles com amor, com carinho, com respeito e inspirando-nos nas suas vidas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, até aqui o Evangelho falou-nos dos que se opunham a Jesus. Hoje escutamos o chamamento que Ele fez aos 12. Peçamos ao Pai que também nos faça escutar e seguir o Salvador, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor dê ao povo novo que escolher e que tem o seu fundamento nos apóstolos, dias serenos, uma fé firme e verdadeira sabedoria, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor dê aos cristãos mais jovens o dom de ouvirem o chamamento do Espírito Santo e dizeram sim a Jesus, tal como os 12, oramos. Para que o Senhor grave no coração de todos os homens a nova aliança estabelecida no sangue de Cristo e não mais recorde as infidelidades de cada um, oramos. Para que o Senhor dê aos homens que mais sofrem por não observarem as leis impressas no seu espírito, a graça de recontrar a paz e a salvação, oramos. Para que o Senhor suscite na nossa comunidade o desejo de uma nova evangelização feita por Jesus, semelhante à que receberam os que andavam com Ele, oramos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos a vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente nestes mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial deste sacrifício, realiza-se a obra da nossa redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Compadecidos e errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz, livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição, deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai
Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz dos nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oremos. Infundindo, ó Senhor, o vosso Espírito de caridade
para que vivam unidos num só coração e numa só alma, aqueles que saciaste com o mesmo pão do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e deem paz e que o Senhor os acompanhe.